eu sou um entusiasta por espécie nativa. Sempre fui um entusiasta por espécie nativa. Mas, ao longo do tempo, eu sei e, consequentemente, entendi que é necessário que a cadeia se desenvolva de um modo geral forte, e aí nós contamos com as espécies exóticas que nós trabalhamos no país, para que todos consigam crescer. É dessa forma que eu vejo. Tá? E aí eu fui quebrando meus paradigmas e não deixo de continuar quase que exclusivamente pesquisando espécies nativas. Mas entendo que o mercado me exige outras coisas. Tá? Bem, eu vejo a primeira visão é repovoamento, que eu trabalho, o professor Evoí trabalha ainda, grupos estão trabalhando ainda lá, né, com repovoamento. Tem outros colegas no Brasil, o professor Evoí, na verdade, é uma das referências no Brasil, talvez a primeira referência, junto com o Godin. Né? Muitos dos trabalhos dele eu me baseei para trabalhar nos meus. E a gente vem desenvolvendo com as espécies nativas. Né? Hoje chegamos na estimativa aí de talvez 1 milhão de toneladas produzidas no país. Quando eu comecei a trabalhar no meu pós, há 15 anos atrás, era em torno de 75% de tilápia, né, produzida no Brasil, né, das espécies comercializadas. E eu achei até que ia crescer, e na verdade houve um crescimento total da produção brasileira, a tilápia cresceu demais, mas nesse meio de tempo entrou uma espécie nativa muito interessante chamada tambaqui, né, que as pessoas devem conhecer. Então aqui eu tenho o último censo lá de 2011, que são dados referentes a 2010, que a produção de peixe no Brasil está ali. Tá? E deve continuar mais ou menos isso aí. Tilápia, tambaqui, ali eles colocam redondos, que são híbridos, e pacu, tá? As carpas, que somos nós, aqui no Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina, e o híbrido do caixara com pintado, que matou o outro híbrido chamado ponto e vírgula, que era o carnívoro. Tá? Só um sonho lunático ainda pode pensar em criar ponto e vírgula. Bom, problemas atuais da agricultura que a gente encontra. Esses, para mim, são essas. Oferta de alevinos não regular, assim como a qualidade. Eu trabalho com isso. Eu sei que falta alevino no mercado. Desde tilápia até dos nossos nativos, das nossas espécies nativas. É impressionante isso. Tá? Agora entrando aí, entrou, né, comprou a Papel, como é que é o nome dela? Alexandre Force, aquele grupo norueguês comprou toda a estrutura da Papel. Né? Os caras vão produzir de qualidade muito mais peixe. Né? E os nossos nativos, nós continuamos sofrendo para mudar conceitos antigos de produção de alevinos, que são arcaicos, na verdade. Né? E a gente sofre para mudar a cabeça do produtor e ele abordar novas tecnologias ou novos conceitos. Falta profissionalismo em determinadas áreas ou para determinadas espécies. Né? A gente, se nós traçarmos um comparativo da tilápia frente, por exemplo, ao tambaqui, que é uma espécie nativa, nós percebemos a diferença de profissionalismo em todos os atores da cadeia, de ambas as espécies. E mesmo a tilápia, por exemplo, ainda a gente percebe uma baixa profissionalização ou entrega de material de qualidade ainda, por exemplo, com alevinos, que não são de tão boa qualidade ou eficiente produtividade como a gente esperaria que fosse. Com relação às espécies nativas, esse caminho é muito mais tortuoso, porque a falta eu não diria profissionalismo, o amadorismo, na verdade, de quem trabalha no setor é muito grande. Isso dificulta, por exemplo, você ter uma cadeia mais consolidada, tá? Uma cadeia de produção mais consolidada. Automaticamente, alguns setores da atividade do tambaqui, por exemplo, da cadeia do tambaqui, ela tem um profissionalismo maior, por exemplo, na engorda. Né? Já caminha para esse fato, por exemplo, processamento. Mas na cadeia inicial na produção de semente, a gente está muito aquém ainda para as espécies nativas. E ouço dizer também que para a tilápia,
há necessidade de pesquisa para melhorar a eficiência produtiva na produção de alevinos, na verdade, por exemplo. Esse é um fato que a gente percebe com a quantidade de unidades produtoras de alevinos de qualquer espécie implantada no Brasil e que não suplanta a demanda de produção, suplanta a produção de alevino ofertado para o mercado de produção da engorda de peixe. Professor, melhoramento genético, investimento em pesquisa, vai tornar as espécies nativas tão produtivas quanto exóticas como a tilápia? É difícil dizer tão produtiva. Talvez não haja necessidade, eu quero dizer assim, para determinadas especificidades que a tilápia consegue atender, tá? Mas um melhoramento genético, independente da espécie nativa, se nós teremos produzi-la em quantidade, esse é um caminho sem volta, né? Agora, torná-la tão competitiva quanto a tilápia é um pouco difícil porque depende do que o público quer, tá? Do que o público aceita. Nós sabemos que a tilápia requer a tilápia possui alguns requerimentos zootécnicos específicos da espécie. A carne tem um sabor muito leve, muito delicado, não tem um sabor realçado de peixe. Isso é difícil nós encontrarmos uma espécie onívora independente de uma espécie onívora no Brasil, uma nativa onívora no Brasil. Não encontramos praticamente uma espécie assim. Uma carne tão suave. Além disso, as espinhas intramusculares é outro problema que a gente encontra na espécie nativa brasileira. Quando a gente parte para um bagre, bom, aí muda de figura, porém a produtividade nós sabemos que não é tão eficiente quanto uma tilápia independente do bagre que nós trabalhávamos no Brasil.